Para falar mais sobre estas mudanças silenciosas nas debêntures incentivadas de infraestrutura, converso agora com Roberto Guimarães, diretor de Planejamento e Economia da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de falar com vocês, embora a matéria anterior é perfeita, sem reparos, né? Diz tudo a matéria que vocês acabaram de colocar. É uma pena, é um contrassenso, Gabriel. Nós estamos num ciclo muito favorável de investimento em infraestrutura no Brasil, né? Nós, no ano passado, os investimentos bateram o recorde histórico de infraestrutura, com 260 bilhões de reais, com maior protagonismo do setor privado. E as debêntures incentivadas ocuparam um grande espaço nisso, né? Nós estamos vivendo no Brasil, com esse ciclo, né, um grande novo padrão de financiamento que nós nunca tivemos. BNDES, mercado de capitais com as debêntures e recursos externos com o Brasil Ecoinvest. Então, o governo, de um lado, cria uma série de incentivos, né, para a melhoria dos projetos de concessão federais, estaduais, municipais, e, por outro lado, coloca uma taxação desnecessariamente elevadas para as debêntures incentivadas, que têm sido a mola mestra dos investimentos em infraestrutura, né? É, é uma pena que isso esteja acontecendo. Tomara que o Congresso, né, reveja essa posição, porque é um contrassenso. De um lado, estamos crescendo investimentos, e do outro lado, coloca um freio, né, nas possibilidades de incrementar ainda mais os investimentos em infraestrutura no Brasil, né? Criam emprego, criam renda, alavancam empresa. Não foi uma boa medida, não. Perfeito, Roberto. Eu queria até entender até que ponto esta medida de aumento da tributação desincentiva as debêntures incentivadas. Ainda dá para a gente dizer que os títulos são incentivados? Ainda há, por exemplo, benefícios em relação a títulos de dívida de outros setores? Sim, para as pessoas físicas, né? As debêntures incentivadas são um título cujo foco são as pessoas físicas que têm um incentivo de imposto de renda. Porque se elas não comprarem as debêntures incentivadas, o dinheiro vai para títulos públicos, do Tesouro Nacional. Por isso que vão para as debêntures incentivadas. Por isso que é muito importante manter esse incentivo. É uma falácia dizer que, olha, o incentivo faz perder a arrecadação. Não faz perder a arrecadação, porque está aumentando o investimento em infraestrutura. As concessionárias, o mercado, equipamentos, bens, insumos, a renda está sendo criada e as empresas estão pagando seu imposto de renda, né? Então, é um incentivo para a pessoa física adquirir os papéis com incentivo de imposto de renda. E a medida também abarca a, as debêntures de infraestrutura criadas no ano passado, que são as debêntures que têm um pequeno benefício fiscal também para os fundos de pensão, para os fundos institucionais, né, que não estavam abarcados pelas debêntures, não eram atingidos pelas debêntures incentivadas. Também é um pé no freio para que os fundos de pensão, que são investidores de longo prazo, possam adquirir também, com algum incentivo, as debêntures de infraestrutura, né? São duas debêntures: as debêntures incentivadas, que já estão no mercado há mais de 10 anos, e as debêntures de infraestrutura criadas no ano passado. É um pé no freio em ambos os casos. Sobre o setor imobiliário especificamente, há um ponto a mais da dificuldade de financiamento. Boa parte do financiamento via da poupança, a poupança cada ano mais perde depositários, perde espaço. Então, quando se falava ou quando se fala em mudanças para a LCI, para a CRIs, isso pega bastante pesado com o setor, que fica bastante avesso a qualquer tipo de proposta para dificultar o crédito para a formação de novos projetos. Algo parecido acontece com o setor de infraestrutura e com as debêntures incentivadas. A restrição na oferta de crédito, vocês acreditam que o setor, mesmo com essa tributação, consiga redesenhar este fluxo de capitais e mesmo assim financiar seus projetos? Gabriel, o livro azul da infraestrutura, da BDIB, está no nosso site, mostra que nós temos hoje em estruturação no Brasil
cerca de 500 novos projetos de concessões e PPPs. Novos projetos. Então, são aqueles projetos que estão em execução. Isso com um investimento com CAPEX acima de 800 bilhões de reais, né? Então, esses projetos estão indo para o mercado toda semana. Toda semana a gente está vendo aí na B3 os leilões de concessão e de PPP, a nível federal e dos governos estaduais, alguns governos municipais também. Esses novos projetos serão fatalmente afetados por essa taxação, porque vai ficar mais caro financiar um projeto. O que quer dizer ficar mais caro financiar um projeto? Se o projeto tiver, por exemplo, uma possibilidade de ter outorga, o leilão vai ter uma outorga menor. Se o projeto por tarifa de pedágio ou tarifa de saneamento básico, por exemplo, a tarifa vai ser maior, porque vai ter um custo maior para alavancar os projetos. Então, para os novos projetos, e isso fatalmente vai acontecer, vai encarecer tarifas de pedágio, vai encarecer tarifa de saneamento básico e vai reduzir outorga, né, caso o projeto tenha outorgas. E para aqueles projetos também em andamento, que as empresas ainda não estão captadas, vão captar dinheiro novo para o seu CAPEX, para os seus novos investimentos, também serão afetados. Aí haverá uma redução de margem que, eventualmente, vão depois demandar reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, porque são medidas tributárias novas, né, colocadas durante a execução contratual, né? Para ambos os casos, tanto para projetos existentes e para os projetos novos, teremos impacto negativo, sim. Perfeito. Aqueles leilões de deságio, quem oferece menos para prestar o serviço, você acredita que vão ter tarifas maiores? A gente não vai ter um deságio tão grande por conta desse encarecimento. O deságio vai ser menor, com certeza. Perfeito. E, por exemplo, quando a gente olha para a necessidade de financiamento do setor via debêntures incentivadas, via debêntures de infraestrutura, hoje é a principal fonte de recursos do segmento ou, por exemplo, financiamento com instituições financeiras ou outros tipos de financiamento dos próprios sócios, eles acabam tomando espaço maior na carteira de dívida aí do segmento. O quão importante são essas debêntures para entendermos, claro, como é que fica a estrutura de capital dessas companhias? São muito importantes, Gabriel. Antigamente, o BNDES financiava quase que 100% dos projetos, a parte de financiamento, né? E o investidor colocava o seu equity, né? Em vez de colocar na Selic, no título público, ele colocava no projeto. Hoje não, já de alguns anos para cá, nós estamos tendo um maior equilíbrio muito saudável. Pela primeira vez, o mercado de capitais ele está entrando pesado. Ano passado, foram mais de 135 bilhões de reais de debêntures incentivadas emitidas. Pela matéria que vocês mostraram agora, nos primeiros meses desse ano, já passou, né, de 50 a 60 bilhões de reais de debêntures incentivadas. O BNDES está, para investimento em infraestrutura, no ano passado, esteve na casa de 50 a 60 bilhões de reais, ou seja, as debêntures ultrapassaram o funding do BNDES. E também tem a possibilidade de captação de recursos externos, né? Principalmente para os projetos ligados à transição energética, pelo Fundo Clima, Fundo Verde, etc., que tem uma taxa de juros um pouco menor. Então, uma mistura, Gabriel, de dinheiro do BNDES, dinheiro do mercado de capitais e dinheiro de captações externas voltadas para investimentos da transição energética. Ou seja, as debêntures ocuparam um espaço nunca antes existente e a gente teme que esse espaço seja perdido. Esse espaço tem que ficar mantido. Perfeito. Na tua visão, é uma confusão na redação deste texto que abre margem para a tributação ou é uma medida efetiva do governo que deve ser rediscutida no Congresso Nacional? Porque tivemos recentemente o exemplo dos fundos de investimento. Ficou dúbia a interpretação, seriam tributados ou não. É este o caso ou está clara a redação e esta é a intenção do governo, por favor? Mas está clara a intenção de tributar, sim. Está clara e a gente tem que trabalhar no Congresso Nacional para reverter isso. Está clara e o ganho não vai valer a pena, vai
afugentar investimento, vai encarecer. Imagina, a gente precisa alcançar a universalização do tratamento de água e esgoto no Brasil até 2033. Vai ficar mais caro, né? Vai dificultar alcançar a meta estabelecida. A tarifa de água e esgoto da população vai ficar mais cara. É um contrassenso, não vale a pena. E aí, por exemplo, essa pressão já existe? Vocês já conversam com parlamentares, com o Congresso Nacional? Como é que está sendo a receptividade a essas críticas ao projeto encaminhado pelo governo? Porque foi, primeiramente, também apresentado aos líderes partidários, ainda vai ser discutido. A gente vai ver muita discussão sobre esse projeto de compensações ao IOF nas próximas semanas. É verdade. A ABDIB e também outras associações de classe ligadas à infraestrutura nós encaminhamos, outras entidades também encaminharam sugestão de redação de emendas para corrigir, né, essas medidas que, ao nosso ver, elas são contrassenso. Elas vão de encontro ao que o país precisa, que é incentivar investimentos em infraestrutura. E lembrando, Gabriel, esse não foi o primeiro contrassenso no curto prazo. Tivemos outro contrassenso bem recente, que foi o contingenciamento de recursos das agências reguladoras, né? As agências reguladoras são um ativo, né, do Estado brasileiro, né? Dão segurança jurídica para os investimentos privados e seus recursos foram, mais uma vez, contingenciados. Ou seja, eles estão com muito mais trabalho, porque muitos projetos estão sendo colocados no mercado de concessão em PPP, e com menos gente, com menos orçamento, com menos pessoal e com menos tecnologia da informação para acompanhar e fiscalizar os projetos. São dois contrassensos, um seguido do outro. Isso atrapalha o setor? Essa é a percepção, que uma agência mais fraca, enfraquecida, atrapalha o caminho do setor? Atrapalha muito. É um ativo do Estado brasileiro, né? As agências federais, as agências estaduais, municipais, né? É uma forma de garantir, de uma forma independente, né, que os projetos de infraestrutura, Gabriel, são projetos de 20, 30 anos, né? Haverá problemas em todos eles, né? Não existe um projeto que não tenha problemas a serem resolvidos durante 22, 3 décadas, né? E quem resolve isso são as agências reguladoras. Então, elas têm que ser imparciais, tecnicamente comprometidas, tecnicamente bem preparadas, com orçamento, com pessoal, porque senão o setor privado fica com medo. Ele tem muito risco em entrar no projeto se não vai ter uma agência reguladora bem preparada para garantir a fiscalização e a boa execução desse contrato, que vai demorar 2, 3 décadas. É muito importante rever essa questão dos contingenciamentos das agências reguladoras. Há casos, Gabriel, de a agência estar hoje com metade, em termos reais, com metade do orçamento que tinha há 10 anos, e com o dobro de trabalho. Ao contrário, devia ter com mais recursos, mais orçamento para tocar o seu trabalho e trazer o setor privado. O setor privado mostra, Gabriel, a cada ano, batemos o recorde de investimento em infraestrutura em 2024, com regras claras, com bons projetos, matriz de risco bem definidas, com boa segurança jurídica, boas agências reguladoras, o setor privado ele vai para o projeto. Roberto Guimarães, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela ajuda em entender a posição da representação, claro, do setor, o que efetivamente poderia mudar com essa tributação a mais das debêntures incentivadas e para outros setores também. Lhe desejo uma ótima semana e uma boa terça-feira. Obrigado, Gabriel. Um abraço a todos. Agradecido.